Bom pessoal, mais um vídeo aqui para vocês. E neste vídeo, pessoal, vamos explicar de uma vez por todas para as pessoas que ainda têm dúvida, quando é que de fato o SLA pausa e quando é que ele para, tá? Muita gente ainda não sabe, tem dúvidas sobre a questão de status, calendário também é uma questão que envolve algumas dúvidas. Lembrando também que na semana passada postamos um vídeo aí sobre SLAs, o conceitual. Então, se você estiver assistindo esse vídeo agora, você ainda não entende como é que funciona um SLA, eu vou deixar aqui na descrição o link desse outro vídeo caso você queira assistir. De certa forma, esse outro vídeo aqui ele é uma continuação do vídeo anterior. E neste vídeo vamos explicar de fato em que momentos o SLA pausa e para. Então, se o assunto te interessa, deixe seu like e vamos pro vídeo. Pessoal, pausa rápida só para informar que temos um novo membro aqui no canal, é o Rogério Cerqueira. Seja muito bem-vindo, Rogério. E lembrando que você pode virar membro do canal também, tá? Os membros do canal têm alguns benefícios, como por exemplo, prioridade nas respostas dos comentários dos vídeos. Os membros do canal também conseguem assistir os vídeos de maneira antecipada dos demais, tá? Existem alguns conteúdos que estão sendo postados só para membros, beleza? E é bem provável, pessoal, que no futuro façamos live só para membros. Então, se você quiser virar membro, se quiser saber um pouco mais, clique no Seja Membro aqui abaixo. Vamos lá, voltando ao vídeo. Bom, pessoal, recapitulando aqui o que a gente falou no vídeo anterior, falamos um pouco sobre o conceitual de SLA, como é que você cria o SLA aqui no GLP e como é que você atribui no chamado. E nesse exemplo, nós criamos aqui o SLA de primeiro atendimento e um SLA de solução. Apenas dois, ou melhor, um de cada, né? E também nós comentamos que, por exemplo, o primeiro atendimento, ele para quando você como é que eu posso dizer? Se atribui no chamado ou quando você atualiza o chamado. Então, recapitulando. Se a gente pegar esse chamado aqui, ele foi aberto mais ou menos assim, tem um SLA de primeiro atendimento aqui. Tem até a barrinha aqui, né? Você vê que nesse exemplo ele já parou, ele nem está mais contando, porque eu tinha me atribuído no chamado no vídeo passado, né? Você vê que ele até parou, não está mais contando aqui. Mas imagina que o chamado acabou de ser aberto. O SLA de primeiro atendimento, que é aquele tempo que, vamos dizer assim, o técnico vai ter para iniciar uma primeira interação, o GLPI ele para esse tempo quando ele entende alguma atualização. Por boas práticas, eu gosto de comentar que sempre que você for iniciar um atendimento, você se atribua no chamado como responsável. Então você vem aqui no atribuído, clica no bonequinho aqui. Beleza, me atribuir. A partir do momento que você faz isso, esse SLA ele já para, tá? Ele fica parado. Esse é o primeiro ponto. Então, por padrão, nesse exemplo aqui, esse SLA ele já parou porque eu me atribuí como responsável e agora o único SLA que eu tenho que me preocupar é o SLA de solução, tá? Ah, Lucas, e quando é que o SLA de solução vai parar? Apenas quando o chamado for resolvido. Beleza, e quando é que o chamado é resolvido? Quando você vem aqui e adiciona a solução do chamado, que seria essa etapa aqui, tá? Mas antes de falar dessa etapa aqui, vamos falar de um outro cenário. Imagina que esse chamado acabou de ser aberto. Só que por algum motivo eu preciso deixar esse chamado aqui pausado. Pessoal, quando você precisa pausar o chamado e você não quer que o SLA ele continue contando porque está pendente a pessoa que abriu dar uma informação, ou está pendente bem comum também, eu solicitei uma validação para uma terceira pessoa, então até essa pessoa responder, esse chamado vai ficar pausado. Nesses momentos aqui, né, você pode marcar o chamado com o status pendente, que seria esse cara aqui, aí você salva. A partir do momento que você faz isso, o SLA ele pausa, tá? O SLA pausa, beleza? Então, isso vale para os dois, tá? Os dois aqui, o primeiro atendimento e o de solução também. Se bem que, sendo sincero com vocês, o primeiro atendimento é um pouquinho chato, então pode acontecer de talvez você pausar o SLA e o GLP entender que aquilo foi uma atualização e parar o SLA de primeiro atendimento. Mas até onde eu tenho conhecimento, acredito que não. Quando você muda para pendente, ou quando você faz uma regra para o chamado já cair pendente, que aí seria mais garantido,
esses dois caras aqui vão ficar pausados, tá? E depois eles voltam. Então, continuando. Quando você quer... Geralmente, quando você quer pausar, a sua preocupação é com SLA de solução, né? Por exemplo, eu tenho 8 horas para resolver esse chamado, mas o chamado precisa ficar pendente porque tá com pendência terceira e só vão me retornar daqui a 2 dias. Nesse exemplo, se eu não pausar o chamado, esse chamado vai ficar estourado, beleza? Então, justamente nesse momento que o status pendente você pode colocar. Uma outra dica que você pode colocar também é colocar um comentário sobre o motivo dessa pausa. Por exemplo, pendente... Por exemplo, aguardamos seu retorno para continuar, beleza? Aqui nesse exemplo, eu estou dando uma ideia que a pendência ela é da pessoa que abriu o chamado. Então, isso aqui é um comentário público, essa pessoa vai ver, se tiver notificação de e-mail vai receber também. E ela vai ver lá na caixa dela, vai interagir aqui dentro depois se ela quiser. Se for uma pendência que não é uma pendência de quem abriu, mas é uma pendência de terceiros, só que é uma informação que eu não quero que a pessoa veja, você pode usar o acompanhamento privado, né? Por exemplo, pendente fornecedor, realizar. Aí você marca aqui o cadeado. Aí, se o seu gestor ou algum outro técnico acessar o chamado, ele vai entender logo de cara que o chamado está pendente por tal motivo. Você colocou aqui um comentário privado. E para quem não sabe, o comentário privado geralmente só vai ver a equipe técnica ou a pessoa que abriu, ela não vai enxergar esse comentário aqui, tá? Então nós comentamos sobre os momentos que o SLA pausa. Aí vem uma dúvida que eu acho que muitos de vocês vão ter também, né? Lucas, mas vamos pegar esse exemplo aí do seu chamado. Esse chamado aqui, ele tem que ser resolvido até o dia 1/2. Beleza. Só que esse chamado não passou nem 1 hora de SLA ainda. Ele acabou de ser aberto, né, agora há pouco. Não passou nem meia hora, teoricamente, né? Tecnicamente. Se a pendência for resolvida no dia 3, por exemplo, ou seja, 2 dias depois do prazo máximo, o que vai acontecer com esse SLA? Pronto. O status pendente, pessoal, no GLPI, ele tem uma particularidade que é o quê? Ele consegue fazer o SLA ser recalculado. Ou seja, quando chegar o dia 3 e eu quiser voltar ao atendimento, eu posso vir aqui no status, mudar para em atendimento e salvar. Imagina que eu acabei de fazer isso. Vocês vão observar, se fosse o caso de passar 2 dias, por exemplo, que esse campo aqui, ó, o prazo ele vai ser prolongado. Então, por exemplo, beleza, voltou no dia 3/2, então você tinha, por exemplo, 7 horas e meia de SLA sobrando. Beleza. Então, a partir de agora que você voltou, você vai ter até tal data, ou seja, 7 horas no futuro para poder continuar. Então, é por conta disso que o chamado não volta atrasado, porque na teoria voltaria atrasado. O chamado está pendente, mas aí passou vários dias, aí estourou o chamado. O chamado no GLPI, ele só vai estourar se ele tiver como em atendimento, tá? Se ele tiver pendente, o SLA vai ficar momentaneamente pausado. Aí quando você volta para em atendimento, o GLPI ele recalcula, ele pega o tempo de SLA que ainda não correu e coloca no futuro, para que você tenha tempo hábil para continuar o atendimento. Agora, eu quero aproveitar sobre o status pendente e comentar uma coisa, que isso aqui é mais questão de processo, tá? Muita gente... o status pendente tem muita gente que usa de maneira errada. Vou dar um exemplo. Quando o meu chamado ele está pendente um retorno da pessoa que abriu ou um retorno de uma aprovação de acordo de uma terceira pessoa ou de qualquer outra coisa, ou seja, é um terceiro, faz sentido colocar pendente. Agora, se a pendência é porque eu, técnico, não tive tempo de ver aquele chamado, ou a minha equipe não teve tempo de ver aquele chamado, ou então, para ver aquele chamado, eu preciso de uma ajuda de um técnico que também é da minha mesma equipe, não faz sentido colocar esse chamado pendente. Por quê?
porque a pendência é da própria equipe que tem que atender. Então não faz sentido, tá? Inclusive é incorreto você fazer isso. Muita gente às vezes faz isso para mascarar o SLA, tá? Então, se você é um gestor de equipe, vocês usam o GLPI, por exemplo, é o seu papel monitorar esse tipo de situação aqui, porque às vezes o técnico ele coloca o chamado pendente quando não deveria. Às vezes é por falta de informação, por isso que envolve ali um certo treinamento em cima desse tipo de situação aqui. Mas, por exemplo, se o chamado caiu agora, o SLA está correndo, imagina que acabou de cair, beleza, tem 8 horas. Ah, não consigo ver agora, mas eu tenho um SLA aqui, né? O SLA está correndo, eu consigo acompanhar por aqui. Se o SLA vai estourar ou não, indiferente, né? Eu estou ocupado porque eu estou vendo outra coisa. Deixa o SLA estourar, tá? Inclusive, quando o SLA estoura nessas situações, a equipe pode ter voz, pode ter base para justificar. Ah, por que os chamados, os SLAs estão estourando tanto? Tá, vamos avaliar. O motivo pode ser vários. Pode ser que tem pouco técnico para muito chamado, ou pode ser que os técnicos estão deixando de ver a fila de chamados, aí estão atendendo chamados de maneira muito tardia, né? Então, por exemplo, chamados que poderiam ter sido resolvidos há 2 horas atrás, começaram a atender agora e o técnico estava fazendo nada. Então, o SLA também é legal por conta disso, né? Lembra que a gente estava falando da métrica, né? Para você metrificar e investigar o que está acontecendo, beleza? E também, geralmente, quando você atende clientes aí, é bem comum de você utilizar o SLA para poder comprovar se no mês passado foi cumprido o SLA. Sobre o cumprimento de SLA, geralmente a maioria das empresas faz o seguinte. Por exemplo, a TI precisa cumprir pelo menos, ou sei lá, 80% de SLA. Aí faz um cálculo, né? Pega tudo que foi encerrado no mês passado e do que foi encerrado, o que foi encerrado dentro do prazo e o que foi encerrado fora do prazo, né? Dá para fazer isso no GLP de algumas formas, com plugins e coisas assim, tá? Então, pessoal, sobre o status pendente, espero que tenha ficado claro que ele é o único status que consegue pausar o SLA, que ele também recalcula quando você volta para ir em atendimento, beleza? Agora, vamos imaginar que a gente vai resolver esse chamado. Eu posso vir aqui, ó, resolver, solução, né? Vou colocar aqui um comentário. Pronto. Pessoal, a partir desse momento que eu solucionei o chamado, o SLA de solução, ele vai parar, tá? Porque o GLP entende, opa, beleza, o chamado foi resolvido, então esse SLA aqui não vai mais continuar contando, beleza? Lembrando, pessoal, que no GLPI existe o status solucionado e fechado. Qual que é a diferença? Solucionado. Você resolveu o chamado, mas a pessoa que abriu, ela precisa dizer se ela aprova ou recusa a solução. O chamado fechado é depois que ele sai do solucionado, beleza? Então eu vou dar um exemplo aqui, ó. Obrigado. Aí ele vem aqui e aprova. Agora mudou para fechado. Mas a nível de relatório, você pode considerar que um chamado solucionado ou fechado é um chamado fechado, porque o solucionado ele também já foi resolvido, tá? Embora ele possa ser reaberto, mas ele já foi resolvido, beleza? Vou responder mais uma dúvida que talvez alguém pergunte. Ah, Lucas, mas esse chamado, né? Porque um chamado pode ser reaberto. Concorda comigo? Pelo menos aqui no GLPI existe essa possibilidade. Ah, Lucas, esse chamado aí, ele foi resolvido dentro do prazo, que nesse exemplo aqui foi o caso. Mas e se o chamado for reaberto, o que é que vai acontecer com esse LA? É uma ideia parecida com o status pendente. Por exemplo, na hora que você resolveu o chamado, aquela gordurinha, aquele tempo que tinha para poder usar ainda de SLA, ele meio que vai ficar armazenado. Infelizmente essa informação não fica salva aqui dentro do aqui no GL, perdão, aqui na web, né? Você não consegue ver, mas o prazo que tinha sobrando, ele meio que fica guardado. Se o chamado for reaberto, ele vai pegar aquele prazo e vai jogar, por exemplo. Ó, o chamado foi reaberto. O tempo que tinha sobrando para resolver era esse tempo aqui. Então, se era 1 hora,
ele meio que vai voltar, né, na teoria, com 1 hora a mais para você resolver de novo. Mas não é que é um tempo novo, é um tempo que sobrou é, do SLA do chamado. Agora, se você resolver o chamado fora do prazo e a pessoa reabrir porque não resolveu o chamado, ele vai voltar fora do prazo também. Ele já estava fora do prazo, entendeu? Então, respondendo mais uma dúvida, caso alguém tenha dúvida, o que é que acontece com o SLA se o chamado for reaberto? Ele pega aquela gordurinha de tempo e coloca ali para o técnico resolver como um tempo final, vamos dizer assim, tá? Bom, pessoal, SLA seria basicamente isso, essa parte de os momentos que o SLA ele pode pausar e os momentos que ele para, tanto de primeiro atendimento, quando normalmente você se atribui no chamado, a primeira atualização, e o SLA de solução, que é quando você resolve o chamado, aí ele para também, tá? Pessoal, só uma informação, acabou faltando aqui falar nesse vídeo sobre a parte do calendário. Então estou gravando aqui a parte, vou pedir para o editor colocar aqui nesse mesmo vídeo para vocês essa informação do calendário, porque também faz parte da questão do momento que o SLA pode pausar. O calendário também influencia, tá? Então só para explicar aqui. Quem assistiu o bloco, o vídeo da semana passada sobre SLAs, viu que quando você cria um SLA, um bloco de SLA, tem aqui o calendário, tá? E para que serve o calendário? Basicamente, pessoal, o SLA ele respeita o calendário. Vou dar um exemplo. Aquele mesmo chamado que tinha sido, inclusive ele foi até fechado, né? Vou até reabrir aqui. Na verdade, eu não preciso reabrir não. Esse chamado aqui, pessoal, por exemplo, se a gente reparar, ele foi aberto aqui, ó, às 20h58 e o SLA de solução, por exemplo, você viu que ele deu na madrugada do dia seguinte. Por quê? Porque o SLA que foi associado a ele, dentro da configuração, está configurado o calendário 24/7. Então também é interessante que você crie o calendário do seu atendimento, tá? Da sua empresa. Então, por exemplo, aqui no GLP, ó, configurar listas suspensas, você pode pesquisar aqui, ó, calendário. Aqui no calendário, geralmente ele já vai vir esse calendário aqui default, tá? Geralmente ele vem assim, ó, com esse nome aqui. E aqui no intervalo vem segunda a sexta de 8 às 20. Basicamente, você vai criar um calendário colocando os dias da semana que você faz o atendimento e os horários. Por exemplo, na segunda-feira começa 8 da manhã e vai até 18 horas, por exemplo. Aí você repete todos os dias da semana. Por quê? Porque você fazendo isso, você associa aqui no SLA o calendário, por exemplo, ó, esse calendário default aqui, posso colocar aqui, por exemplo. Então aqui nesse exemplo, sempre que esse SLA aqui for atribuído no chamado, ele vai pegar esse calendário da configuração. Esse calendário, ele tem um horário aqui, tá? Então, por exemplo, se um chamado for aberto nesse calendário às 21 horas e ele tem ali 8 horas de SLA, tá? Ele não vai começar a contar ali, ele só vai começar a contar o SLA às 8 horas do dia seguinte, tá? Então, é só essa informação para não passar batido. E também caso alguém tenha dúvida, vou até pegar um chamado aberto aqui. Imagina que esse chamado aqui, ó, por exemplo, ele acabou de ser aberto e o SLA foi atribuído. Deixa eu pegar outro aqui. Esse chamado aqui, por exemplo, o SLA foi atribuído. Lucas, mas ele está como em atendimento. O SLA ele vai ficar contando? Não vai. Ele vai ficar pausado. Por quê? Ele vai ficar pausado porque se ele tivesse sido aberto, por exemplo, às 21 horas, se for esse o calendário, o que eu coloquei aqui, por exemplo, ele vai ficar pausado porque a própria configuração do SLA vai verificar que está fora do horário de atendimento. Então, chamados que estiverem baseados no calendário e estiver fora do horário, você não precisa colocar o status pendente. O status pendente, de certa forma, é só quando você quer deixar pausado dentro do horário de atendimento, que é o horário que vai respeitar ali o SLA, tá?
Então eu espero que tenha ficado claro essa parte aqui do calendário, porque também é bem importante aqui para o vídeo. Pessoal, também aqui no nível de serviço, sobre a questão do calendário, tem duas opções. Você pode criar o bloco de SLA e já escolher o calendário. Essa daqui é uma opção bem fácil, bem simples, tá? Porque você pode criar aqui todos os SLAs, aí você já define o calendário aqui, tá? E bem simplificado, coloque o calendário da empresa. Se a minha empresa trabalha de 8 às 18, crie um calendário com esse horário e escolhe aqui nos SLAs, tá? Mas caso você coloque calendário do chamado, essa opção aqui, o que é que você vai ter que fazer? Só muda uma coisa pela outra, né? Você vai acessar as entidades, entidade raiz, e na entidade raiz você vai vir em assistência, e aqui na assistência, calendário, você vai escolher o calendário que você criou, tá? Porque todo chamado que for aberto nessa entidade ou nas abaixo dela vai pegar esse calendário, que seria o mesmo que eu escolhi ali. Então, no final das contas, dá a mesma coisa. A diferença é que se eu deixar calendário do chamado, eu estou dizendo que ele tem que pegar o calendário que está na entidade, e se eu colocar aqui um calendário direto, independente se a minha entidade está com outro calendário, ele vai pegar o calendário que está aqui no bloco de SLA, tá? E lembrando mais uma vez que caso você coloque ali um calendário que não é 24/7, um calendário que tem horário definido, os chamados, o SLA, ele vai ficar pausado mesmo que o status esteja em atendimento, se o chamado estiver fora do horário, tá? Então, se o chamado foi aberto, está fora do horário, não precisa se preocupar pelo fato dele estar em atendimento, porque o SLA vai pausar. Ah, Lucas, tem uma forma de eu verificar isso? Tem. Por exemplo, se eu pegasse aqui um exemplo, se eu coloco aqui que o meu calendário é de 8 às 20, nesse exemplo aqui, são 21 horas agora. Se eu abrisse um chamado nesse mesmo SLA de 8 horas que eu estava utilizando naquele momento do vídeo, né? Ele vai colocar 8 horas a partir das 8 horas de amanhã, ou seja, 9, 10, 11, 12, 8 horas a partir das 8 horas de amanhã, porque está fora do horário, tá? Então, só mais essa informação aí sobre o calendário que acabou faltando no vídeo. Espero que tenha gostado, deixe seu like, se inscreva. E é isso, pessoal. Precisando de uma consultoria especializada para a sua empresa no GLPI, estamos à disposição também. É isso, abraço e até a próxima. Valeu, galera!